Sim, meus amigos, finalmente a CPMI do 8 de janeiro foi instaurada e os trabalhos vão iniciar de fato. A partir de agora, se Deus quiser, a verdade dos fatos virá à tona e os verdadeiros responsáveis pelo 8 de janeiro serão identificados e punidos na forma da lei. E a gente espera também que aqueles que foram presos injustamente, que foram criminalizados, sejam inocentados e absolvidos, né? Bom, infelizmente nem tudo correu da maneira que a gente gostaria. Por exemplo, a relatoria da CPMI acabou ficando com a senadora Elisiane Gama. E como todos sabem, ela é uma aliada do Flávio Dino, um dos maiores investigados no âmbito dessa CPMI. Sem dúvidas ele será, né? Afinal de contas, o senador Marcos Duval já disse que tem provas irrefutáveis de que o Flávio Dino agiu por omissão e que, portanto, pode sair de lá preso, né? E isso pode, inclusive, culminar no impeachment do Lula, porque se ele sabia e não fez nada, né, deixou a coisa acontecer, é crime de responsabilidade, né? Prevaricação, no mínimo. Então, caberia, o impeachment a partir disso, e é o que a gente espera que aconteça, tá? Agora, nem tudo foi ruim, tá, pessoal? Por exemplo, o presidente da CPMI, que é o deputado Arthur Maia, é uma figura, digamos, pragmática. É do centrão, tá? Mas ele já se mostrou realmente interessado em descobrir a verdade, né? Em saber por que pessoas que, em tese, são inocentes foram presas, né? Em saber se houve omissão ou não, inclusive do governo federal, por que algumas figuras públicas têm envolvimento nisso e tudo mais. Então, é isso que a gente quer, que a verdade venha à tona, né? Que pessoas sejam convocadas, que respondam às perguntas ali dos deputados e que não seja aí uma reedição da CPI do pastel de flango como foi o ano passado, né? Que, aliás, a Elisiane Gama foi lá e protagonizou um papelão, né? Bom, uma ressalva muito grande que eu tenho é que, historicamente, tá? É meio que uma tradição no parlamento, o deputado ou senador que encabeça a CPI, ou no caso CPMI, é quem geralmente fica com a relatoria. Então, o deputado André Fernandes é quem deveria ter ficado com ela. Infelizmente, não foi o caso, né? Mas nós temos aí como segundo vice-presidente, ou seja, na mesa diretora, o senador Magno Malta. Também temos Eduardo Girão como membro titular, Marcos Duval e outras figuras ali muito importantes, né? Então, embora a maioria seja governista, temos peças-chave ali da oposição. Farão parte e farão oposição dura, farão as perguntas certas e eu espero que realmente não acabe em pizza, como foi o caso da CPI do pastel de flango, que aquilo foi um palco, né? Realmente foi um circo. Não tinha nada de concreto, foi só narrativa e serviu realmente como palanque político para aqueles que queriam se candidatar naquele ano, né? E também fomentar as suas bases. De qualquer maneira, meus amigos, o deputado André Fernandes vai estar lá e já mostrou a que veio, né? Porque no seu primeiro discurso, ele falou isso aqui, ó. Senhor presidente, gostaria aqui de antemão agradecer todos os parlamentares que assinaram o nosso requerimento para criar essa CPMI do 8 de janeiro, do qual temos total interesse que seja investigado, linha por linha, pessoa por pessoa, detalhes por detalhes. E não que aconteçam investigações dentro de quatro paredes, onde ninguém sabe o que está acontecendo, como é o caso onde o Supremo Tribunal Federal me investiga porque eu fiz uma crítica ao ativismo judicial no dia 8 de janeiro. Não estava também aqui em Brasília, como o senador Otto falou, mesmo assim estou dentro desse inquérito. Mas enfim, não vamos falar disso. Vida que segue. Ouvindo aqui atentamente o que a senadora Elisiane Gama, relatora, escolhida entre acordo, do qual eu particularmente não acordei e não concordo, mas ouvindo ela diz aqui que nunca se viu desde o regime militar o que aconteceu no 8 de janeiro. Nunca se viu. Talvez com tantas coisas acontecendo tenha esquecido o que aconteceu em 2017, quando vândalos invadiram o Congresso Nacional, quebraram ministérios, feriram policiais, e que naquela época o então presidente Michel Temer assinou GLO, e que algumas dessas pessoas que hoje dizem que foi uma tentativa de golpe, reagiram, mas não a tal tentativa de golpe, e sim a atitude do então presidente Michel Temer tentando defender os poderes, atitude essa que não vimos acontecer esse ano. No dia 24/5/2017, algumas postagens que ainda estão nas redes sociais. Flávio Dino: hoje em Brasília a voz do povo se fará ouvir, ator político essencial e às vezes ignorado por analistas. Gleice Hoffmann, 24/5/2017:
Michel Temer acaba de baixar decreto convocando as Forças Armadas para garantir, entre aspas, a ordem, ou seja, mais repressão aos movimentos sociais. Guilherme Boulos, 24/5, grande demonstração de força popular hoje em Brasília. Governo reage com repressão e convocação do Exército. É o roteiro da queda de Temer. José Guimarães, 24/5 de 2017. Temer convoca Forças Armadas para reprimir manifestantes. Senador Magno Malta, manifestantes e não terroristas e não golpistas. Manifestantes em Brasília. Agrediu os parlamentares e o povo que pede direta já. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de deixar claro para o povo brasileiro que essa CPMI terá parlamentares lutando pela verdade, por transparência e que para relaxar o coração do povo brasileiro. Quando a relatora aqui diz que houve uma tentativa de golpe, até parece que já se concluiu a CPMI, já tem relatório, nem precisa mais da presença, porque a gente está para investigar, ela parece que já investigou. Mas para tranquilizar o coração do povo brasileiro, é um voto, relator é um voto. Existem outros votos, existe relatoria paralela e nós não desistiremos do nosso povo brasileiro e dos patriotas presos inocentes. Obrigado, senhor presidente. Maravilha, né? Fala aí do deputado André Fernandes, muito enfática, né? Calou a boca da Elisiane Gama. Cara, é uma hipócrita, né? Pra dizer que nunca se viu o que aconteceu no 8 de janeiro, mas se viu muito pior. E o próprio André Fernandes expôs isso aí em 2017. Quer dizer, colocou ali, leu até os tweets da Gleice, do Dino, atual ministro da Justiça, do Boulos, né? Na época, coisa pior do que aconteceu no 8 de janeiro de 2017, eles chamaram de movimentos sociais, né? De manifestantes. Ué, mas não eram terroristas? 2017 aconteceu a mesma coisa, e aí? Está sendo exposto e vai ser enfatizado no âmbito da CPMI. E ele mesmo falou ali, não é porque a Elisiane Gama é a relatora que vai terminar em pizza. Haverá a relatoria paralela, haverá outros votos. Tem membros da oposição ali, meus amigos. Não vai terminar em pizza, tá? Claro, a gente espera que não, mas tudo indica que não. Porque olha realmente o posicionamento e a fala do deputado André Fernandes, né? Sabe o que está fazendo, está se dedicando muito a isso. Conversei com o assessor dele nessa semana e realmente eles vão se aprofundar nessa CPMI, meus amigos. Vamos ficar aqui na torcida e vamos fazer a nossa parte, tá? E para finalizar, teve também uma fala muito dura e enfática do deputado Nicolas Ferreira, também na CPMI. Veja só. E lavagem de dinheiro, se não me engano. E então essa narrativa cai por terra para tentar descredibilizar aquelas pessoas patriotas que estavam ali de forma odeira. Segunda narrativa com relação aos investigados. Tentaram descredibilizar aqui o deputado André Fernandes por ser investigado pelo STF. Horas. Nós sabemos que hoje não há conhecimento jurídico, há relacionamento jurídico. Então, se for falar de investigação, o PT está lascado. Porque só no governo de transição são 67 que estão investigados. Então, peraí, e outra, não é investigado por uma perseguição política, é investigado por lavagem de dinheiro, corrupção, esquema de corrupção, peculato. Então, peraí, não fala de investigação, que senão o negócio vai ficar feio para vocês. A terceira narrativa, de que os eleitores do dia 8, de alguns deputados, estavam nos atos do dia 8, dizendo que se tem eleitor lá, aqui o deputado não pode nem estar aqui e inclusive deve ser condenado. Se for levar essa mesma narrativa, presidente, o PT também está lascado. Porque se for considerar os crimes que o PT cometeu, o Lula é o primeiro então a ser condenado novamente. Porque se o político responde pelo crime do seu eleitor, então realmente a coisa fica complicada. Agora, a gente precisa levantar aqui uma outra narrativa, que é com relação aos terroristas. Se no dia 8 tiver alguém com o currículo de um César Batiste, se tiver com o currículo ali do Nicolás Maduro, do Hugo Chávez, a gente vai condenar, se tiver ali essa exceção. Mas muitos inocentes ali não têm o currículo, ou se não, né, porque o Lula não tem currículo, o ditador não tem currículo, tem ficha criminal. Tiver a ficha criminal dessas pessoas, a gente vai condenar. A gente não vai fazer igual o Lula que vai virar amigo. Para concluir, presidente, porque vai finalizar meu tempo. A gente não vai se tornar amigo. Então quero deixar aqui bem claro que foram vocês que levantaram somente 5 narrativas no primeiro dia do CPMI. E diferentemente de que muitos da esquerda, ninguém levantou questões técnicas, eu quero deixar uma questão técnica aqui, presidente, de que
Quando eles nos acusam de que nós vamos fazer tumulto, horas, os 4 últimos anos ficaram nos chamando de genocidas, terroristas, fascistas, negacionistas, homofóbicos, transfóbicos, e agora estão pedindo para nós não causarmos tumulto. Falar a verdade é causar tumulto? Se for, eu realmente vou causar tumulto. E a oposição também vai causar tumulto. Então tumulto é isso. E por fim, fiz aqui requerimentos de 4 convocações, 4 requisições de imagens e um pedido da íntegra da CPMI do DF. Isso sim é fazer oposição de verdade técnica. Obrigado, presidente. Bom, é isso aí. Como vocês viram, então, a gente vai ter o deputado André Fernandes, Nicolas Ferreira, Magno Malta, Eduardo Girão, e dentre outros aí, o Marcos Duval, né, que tem informações ali muito importantes, né, segundo ele tem um pendrive recheado de provas, inclusive. Vem coisa por aí, né, meus amigos? Vamos aguardar. É muito cedo. Eu só espero realmente que a oposição faça o trabalho que tem que ser feito e da maneira que tem que ser feito e não caia na pilha da esquerda, tá? Porque é óbvio que a base governista na CPMI vai tentar tumultuar, né? Eles falaram ali, vocês vão tumultuar o caramba, quem vai tumultuar são eles, né? Eles é quem fazem isso, porque, cara, isso é uma tática esquerdista. Quando eles não têm mais argumento, quando eles não conseguem mais vencer na conversa, no discurso, né, no gogó, como se fala, eles simplesmente partem para agressão, partem ali realmente para tumulto e coisas do tipo. Então, a direita, a oposição não pode cair na pilha. É o que eu espero que não aconteça, tá? Mas o deputado André Fernandes e o Nicolas, também o Magno Malta, né, que tem experiência, eu tenho certeza vão saber lidar com a situação e vão bem conduzir os trabalhos na CPMI. No mais é isso, curta, comente, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal se for novo por aqui. E se estiver assistindo pelo Facebook, inscreva-se também no canal do YouTube, tá? Estamos lá com 198 mil inscritos, quase chegando a 200 mil e eu conto com a sua ajuda para isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.